muito bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Neste vídeo, nós vamos falar brevemente a respeito de um dos grandes reformadores da Reforma Protestante, que se chama João Calvino. Tá? Dica de passagem, recomendo o livro Ensino sobre o Cristianismo, que você vê também aí no seu vídeo. Nesse vídeo, nós vamos nos concentrar e falar brevemente a respeito da teologia de João Calvino, a sua vida e as obras de João Calvino e as ameaças que Calvino enfrentou. João Calvino e sua Institutas da Religião Cristã, ou sua teologia calvinista, para uns é vista como algo que tem uma certa pureza e uma certa riqueza, e para outros, no caso os arminianos, há uma contrapartida, né? Infelizmente, mas iremos verificar que a teologia de João Calvino ela tem profunda base bíblica. Nesse vídeo, nós vamos constatar isso, apesar de que não será um vídeo que vai realmente trabalhar parte por parte, detalhe por detalhe, mas é uma introdução à vida e à obra de João Calvino. Já que nós estamos no meio da Reforma Protestante, estamos trabalhando a respeito dos grandes reformadores. Então, espero que você goste desse vídeo. Se possível, compartilhe esse conteúdo, essa informação com mais pessoas. Se inscreva no canal, caso não for inscrito, compartilhe e deixe aí um comentário a respeito do assunto aqui tratado, tá bom? Dúvidas e sugestões, é só entrar em contato pelo telefone que você vê no vídeo, é 819-8870-9867. Bem, o que a gente pode falar sobre João Calvino? Ele nasceu em 1509 e morreu em 1564. Foi, historicamente falando, um dos grandes reformadores do cristianismo, juntamente com Martim Lutero, que já falamos anteriormente. Então ele nasce na França. Então Calvino vai se destacar como pastor, teólogo e escritor. Ele foi influenciado profundamente pelo desenvolvimento do protestantismo, especialmente no contexto da Reforma Protestante lá no século XVI. Então, a sua doutrina, a sua teologia, conhecida como calvinismo, vai moldar a fé reformada, né? E vai trazer uma certa visão sólida, precisa, contundente sobre uma das maiores doutrinas das Escrituras, que é a soberania de Deus, a predestinação e a centralidade das Escrituras na vida pública ou na vida cristã, no sentido, de todas as esferas que nós podemos aí pensar. Bem, então Calvino ele nasce, como na maioria das pessoas, dentro de uma seita, nesse caso é a seita católica, mas ele inicialmente ele foi destinado, à carreira de direito por seu pai. No entanto, porém, o interesse que ele tinha e nutria era de fato pela teologia. Então, já dissemos que ele foi influenciado fortemente pelo movimento reformador e pelos estudos das Escrituras. Então, ele teve um rompimento contra o catolicismo romano por volta aí do ano 1533, o que vai colocar em grande risco sua vida, em sua terra natal, já que a França era um país esmagadoramente ou majoritariamente católico, e a tensão e as perseguições aos hereges protestantes era intensa. Até o dia de hoje, os defensores, essa turma que defende o catolicismo, tem ainda essa perseguição contra nós, os hereges protestantes. Mas a verdade está a nosso favor. Bem, Calvino passa boa parte de sua vida adulta em certo exílio, mudando para a Basilea, na Suíça, e depois se estabeleceu em Genebra, na cidade suíça. Ele vai encontrar um lugar para poder ensinar, pregar e retomar sua vida religiosa e civil. Ele vai colaborar na criação de uma república teocrática, onde a igreja e o governo trabalham juntos, de forma unificada, para implementar ou para implantar reformas bíblicas. Essa basicamente já é uma introdução. E agora a gente pode partir mais adiante falar provavelmente sobre a sua teologia. Então, Calvino, pensa em concentrar toda a sua doutrina na soberania absoluta de Deus.
enfatizando que Deus tem controle total sobre toda a criação, inclusive sobre o destino eterno das almas. Este conceito é chave em sua doutrina da predestinação, do qual Deus, em sua graça, escolheu desde a eternidade antes aqueles que seriam salvos, não com base em seus méritos, obras ou escolhas, mas segundo sua própria vontade soberana, a de Deus, né? Outro ponto importante dentro da teologia calvinista é a da aprovação total da humanidade. Para Calvino, o ponto importante é o pecado original, porque ele vai afetar todas as áreas do ser humano, tornando impossível que alguém pudesse alcançar a salvação por meio de suas próprias ações. Então, nesse aspecto, né, qualquer pessoa que venha estudar ou entender a depravação total da humanidade vai perceber que as nossas ações e as nossas práticas, né, nossos sacrifícios, advindos ou não do catolicismo, é inútil, uma vez que nós estamos realmente condenados ao inferno. Somente pela graça de Deus e por sua soberania nós podemos ser escolhidos e salvos desse desespero total. Então, apesar apenas a graça de Deus é irresistível, então ela pode redimir por 100% o ser humano. Essa teologia é exposta de forma sistemática em sua obra mais importante, intitulada Instituta da Religião Cristã. Né? Infelizmente, muitos têm utilizado ela de maneira equivocada, mas infelizmente as pessoas tendem a fazer coisas erradas. Né? Então, ela basicamente foi publicada em 1536 e revisada ao longo de sua vida. Nessa obra, Calvino apresenta uma defesa do Evangelho reformado, explicando a doutrina cristã em resposta às acusações e aos grandes desafios levantados pela seita católica. Então, Calvino acreditava firmemente na centralidade das Escrituras e na justificação pela fé, ensinamentos que contrastavam fortemente com as doutrinas errôneas católicas da época, que incluem o papel das obras e a autoridade da tradição e do papado. Então, basicamente, toda a teologia do Calvino ela é anticatólica, ela é anti-papado, ela vai contra a própria tradição, a divina do catolicismo. Bem, já falamos sobre as institutas da religião cristã, porém, Calvino escreveu vários comentários bíblicos que basicamente falavam sobre quase todos os livros da Bíblia. Então, ele de fato acreditava que a Bíblia é a palavra de Deus e ela deveria ser objetiva e acessível a qualquer pessoa. Diferentemente do que pensam as seitas, a religião católica, que tentam passar por cordeiros, mas são lobos devoradores, né? Uma vez que eles impedem as pessoas ao acesso do conhecimento da verdadeira autoridade das Escrituras, né? Que é a própria Bíblia. E esses comentários que João Calvino vai fazer ao longo do tempo visavam tornar a Escritura conhecida, compreensível e acessível aos leigos e até mesmo aos estudiosos. Portanto, ele tinha uma certa objetividade em, de certa forma, comentar. Ele não comentava para tentar levar as pessoas a compreender melhor as Escrituras. Não somente escritor, teólogo, mas ele também foi responsável por uma série de sermões e cartas pastorais, nas quais procura orientar os fiéis em questões teológicas e morais. Então, em Genebra, sua influência levou à criação de uma igreja reformada, estruturada de acordo com os princípios bíblicos, e ele foi crucial na consolidação do governo eclesiástico reformado presbiteriano. É um sistema que enfatiza a liderança e a coletividade coletiva dos anciões da igreja. Bem, Calvino de fato enfrentou diversas dificuldades, principalmente no campo físico e intelectual, né, para, sobretudo, se opor à Igreja Católica e tentar evitar as perseguições, né, que não somente ele enfrentava, mas também muitos outros que eram de fato protestantes. Então, a vida de João Calvino foi realmente envolto, né, de ameaças, então ele teve que, de certa forma, fugir em alguns momentos para evitar ser preso e de ser executado pelas autoridades católicas que estavam e estão ainda reprimindo severamente a reforma protestante. Concluímos aqui basicamente, né,
existem outros detalhes, outras polêmicas, outras coisas importantes dentro do pensamento da vida de João Calvino, mas é fato que nesse exemplos aqui que nós passamos para vocês, ele desempenha um papel crucial, importante, sobretudo no que diz respeito à reforma protestante. Uma vez que nós estamos nesse mês e muitas igrejas que se dizem evangélicas, principalmente de cunho pentecostal, infelizmente, não é todas, obviamente, esquecem da reforma protestante, algo tão fundamental para a nossa é, existência como evangélicos e protestantes, né? Então, ele vai enfrentando diversas ameaças políticas e religiosas, né, da Igreja Católica, enquanto procurava e buscava ensinar e defender o verdadeiro evangelho. O seu legado teológico impactou o desenvolvimento do protestantismo e continua a influenciar igrejas reformadas ao redor do mundo. Então, sua dedicação à soberania de Deus e à objetividade das Escrituras e a reforma da igreja deixou uma marca indelével na história do cristianismo. Bem, de fato, terminamos aqui esse comentário, mas eu deixo aqui uma observação. Infelizmente, assim como ocorre dentro das igrejas reformadas, dentro das igrejas pentecostais ocorre também o fato das pessoas até mesmo conhecerem o reformador João Calvino, mas, infelizmente, muitos agora, por alguma questão de sucesso ou poderio econômico, acabam desprezando a importância desse reformador, do seu trabalho para as gerações futuras, né? E assim, em troca disso, esses indivíduos cometem alguns erros, até mesmo profundos, e distorcem João Calvino e sua teologia. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, tá? E dúvidas, sugestões, entre em contato conosco. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.